E agora a gente vai falar de prevenção. Novembro Azul, você certamente já ouviu falar, é um movimento mundial que acontece neste mês para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E essa preocupação não é à toa. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Para falar do assunto, a gente recebe aqui no estúdio o urologista Theo Rodrigues. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eva. Obrigado pelo convite. Bom, queria começar falando, então, que o senhor explicasse o que é o câncer de próstata. Bom, a próstata é uma glândula que só os homens têm, localizada abaixo da bexiga, que é uma glândula que tem a função sexual na parte de produção de espermatozoides. Ela não produz espermatozoides, mas ela ajuda na nutrição desses espermatozoides. Então, para o homem saudável, jovem, ela é muito importante. Mas, infelizmente, quando o homem, quanto mais velho ele vai ficando, vai envelhecendo, a próstata também envelhece e aumenta os riscos de doenças da próstata. Não só o câncer, a próstata pode crescer, e infeccionar, dar cálculo, enfim, uma série de problemas que ela pode causar. Bom, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no WhatsApp aqui da TV Brasil Central, 3201-7700. Eu já recebi uma pergunta aqui do Luiz Alvarenga. Fiz a prevenção há 2 meses, estava tudo normal. Agora, quando vou ao banheiro, na primeira vez, quando levanto, a urina está saindo fraca. O que eu devo fazer? Luiz, eu não sei qual a sua idade, mas muito provavelmente esse sintoma que você está apresentando é por um crescimento benigno da próstata. A próstata ela cresce com o passar dos anos, em todos os homens, em alguns ela cresce mais, em outros menos. Provavelmente isso que você está tendo é um sintoma de um crescimento que está comprimindo o canal. Você deve procurar seu urologista para confirmar esse diagnóstico. O tratamento é simples, tem remédios, cirurgias, procedimentos minimamente invasivos, mas o primeiro passo seu é procurar um urologista para confirmar esse diagnóstico. Ele mandou a mensagem aqui falando que tem 59 anos. Essa é a idade que tem que procurar o urologista? Ele está procurando tarde, tem que procurar com menos idade? Como é que é? Na verdade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que os homens procurem serem informados, serem orientados quanto ao seu exame a partir dos 45 anos, né? Principalmente para as pessoas de pele negra, para os obesos e para as pessoas que têm familiares com câncer de próstata. Então, nessa idade, a partir dos 45 anos, todo homem deve procurar o seu urologista para ser orientado se precisa ou não fazer o exame, para saber se tem câncer de próstata ou qualquer outra doença da próstata. E quais são os sintomas, os primeiros sintomas, ou se tem sintomas o câncer de próstata? Câncer de próstata costuma ser uma doença muito silenciosa, ele costuma dar sintomas apenas nas fases avançadas. Então, geralmente a pessoa tem uma dificuldade para urinar numa fase tardia, já começa com dor óssea, dor na coluna, dor da bacia, já de metástase. Então, é muito importante que o diagnóstico seja feito muito antes do início dos sintomas. Importante saber que os sintomas de dificuldade miccional, a dificuldade que a pessoa tem de eliminar a urina, geralmente não é relacionada ao câncer, e sim ao crescimento benigno da próstata. Doutor, estou com um dado aqui que a gente já até falou, né? É o segundo tipo de câncer que mais acomete o homem no país, né? As maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presenças da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho. É uma doença, então, que se a família tiver, a pessoa tem que olhar, cuidar com mais carinho, olhar mais perto. Um familiar relacionado com câncer de próstata, né, se o pai tiver câncer de próstata, isso aumenta a chance de o filho ter em 2 vezes. E se tiver um segundo parente, por exemplo, pai e um irmão, a chance daquela pessoa vir a apresentar um câncer de próstata passa para 4 a 5 vezes maior do que o normal. Então a história familiar é muito importante. A gente sabe que tem genes relacionados à herança do câncer de próstata. Doutor, como é que o senhor lida aí no consultório todos os dias? Os homens estão comparecendo mais para fazer os exames? Ainda tem aquele preconceito de se cuidar, que geralmente a mulher cuida mais da saúde do que do homem, né? Mas ainda quando fala de câncer de próstata, que o exame é um pouco delicado, né? Os homens ficam lá temerosos. Como é que está essa coisa no dia a dia? O preconceito ainda existe, ele é muito grande ainda. A gente sabe que o homem se trata muito mal.
culturalmente, provavelmente, o homem sente que ele precisa cuidar mais da família do que dele. Ele esquece que se ele não estiver bem, ele não consegue cuidar da família. Então, o homem, por si só, ele morre 7 anos mais cedo do que a mulher, em média, no Brasil. É um dado bastante importante, mostrando que o homem realmente tem mais doenças, não só o câncer de próstata, que é exclusivo do homem, mas ele procura o médico muito menos, ele faz muito menos prevenção, não só do câncer de próstata, mas de outras doenças do que a mulher. Então é preciso que o homem perca esse preconceito, venha procurar ajuda, prevenir as doenças que são preveníveis, obviamente, para que a gente possa ter uma sobrevida igual a da mulher. Bom, a gente está recebendo participação aqui. Boa tarde, parabéns por essa entrevista. No teste de sangue, dá para saber se tem câncer de próstata? Essa é a pergunta da Maria Lúcia, de Rio Verde, aqui de Goiás. Então, câncer de próstata, o exame de sangue para câncer de próstata é o PSA. Ele não é um exame 100% fidedigno, a gente tem que analisar ele junto com outros fatores. Só com o exame de sangue a gente não consegue saber se aquela pessoa tem câncer ou não, mas ele é um bom indicativo se a pessoa vai precisar de uma investigação mais aprofundada, de uma biópsia, para a gente confirmar a suspeita pela alteração do PSA. Bom, rapidamente aqui, o Daniel Ulisses, lá de Anápolis, está mandando uma mensagem. Olá, fazer depilação a laser e a luz pulsada na região íntima pode desencadear câncer? E ele também está perguntando se a questão de masturbação pode desencadear alguma doença nos testículos. Não, masturbação não pode, não tem nenhuma relação com doenças nos testículos. Em relação a outra depilação, a depilação luz pulsada, a laser, luz a laser, depilação a laser. Isso pode trazer algum problema de pele, né? Mais especificamente da região genital interna da próstata, não tem nenhuma relação também. Doutor, então para a gente finalizar, como que é feito o diagnóstico do câncer e o tratamento? Se diagnosticado o câncer, tem cura? Tem cura. Mais de 80% pelo menos dos cânceres de próstata são curáveis a princípio no momento do diagnóstico. Então é importante que a gente faça um diagnóstico precoce para que ele tenha um bom resultado no tratamento. O diagnóstico ele é feito com alteração do PSA ou com alteração do toque retal. Então aquela questão que você levantou agorinha sobre a prevenção, o homem ainda tem muito preconceito de fazer o toque. Importante, então. É importante, tem que perder o preconceito, tem que perder o medo para cuidar da saúde. O toque faz parte da consulta básica do urologista, não tem aumento de custo nenhum, não tem nenhuma conotação sexual, o homem não deixa de ser mais homem porque ele fez o exame de toque de próstata. Então é importante que se faça o toque e o PSA seguindo as recomendações do seu urologista. Tá certo, eu agradeço então a participação do Dr. Theo Rodrigues, ele que é urologista, está falando para a gente mais aqui sobre o câncer de próstata, nessa menção do Novembro Azul. Doutor, muito obrigada pela sua participação e presença aqui no nosso jornal. Obrigado, eu que agradeço, viu? Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde.